Hoje nós vamos falar sobre a terceira mensagem dessa série, que é a série Ensinamentos Elementares de Cristo. Nós vamos falar sobre os batismos. Os batismos, não é o batismo, os batismos. Nós vamos para Hebreus no capítulo 6. Versículo 2. Vamos ler do versículo 1, que é o nosso texto-chave dessa série. Pelo que deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina sobre batismos. Nós falamos sobre arrependimento, nós falamos sobre fé, e hoje nós vamos falar sobre a doutrina sobre os batismos. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Primeira coisa que você tem que atentar é que o autor de Hebreus vai falar que existe mais do que um batismo. Ele fala sobre doutrina dos batismos. Isso está no plural, não está no singular. Mas a pergunta é: quantos batismos tem na Bíblia? Ou quanto batismo tem na Bíblia? Quantos? Então, antes de responder isso, nós vamos entender o que é o batismo. E depois, se Deus permitir, nós vamos responder essa questão. Primeira coisa, irmãos, vamos entender o termo grego da palavra batismo. A gente precisa entrar nesse ponto para a gente entender o porquê nós batizamos. Batismo é da palavra grega que é baptismo, que significa imergir, mergulhar, lavar com água, submergir. Então, batismo é submersão, precisa imergir, precisa colocar na água. E nós vamos lá para o primeiro texto que eu quero ler para vocês, que é Mateus, no capítulo 3. Vai ser um dos textos chaves de hoje. Mateus, no capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 para a gente dar contexto ao ensino de Jesus. Mateus, capítulo 3. Diz assim, ó: Naqueles dias veio João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque o reino do céu está se aproximando. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: A voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos os seus caminhos. Este João tinha suas vestes de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e seu alimento era locustas e mel silvestre. Então vinha a eles Jerusalém, toda a Judéia, e toda a região ao redor do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas ele vendo muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe: Geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. E não pensais em dizer dentro de vós mesmos: Temos o pai Abraão por nosso pai. Temos Abraão por nosso pai. Pois eu vos digo que Deus pode dessas pedras levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Pois toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
cuja peneira está em sua mão, e limpará cuidadosamente a sua eira. Recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo indestrutível. Então Jesus foi da Galiléia ao Jordão, ter com João, para ser batizado por ele. Mas João impedia, dizendo: eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu e disse: deixa assim, seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e iluminando sobre ele. E eis que uma voz do céu lhe dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Porque eu li tudo, para dar contexto. Nós entendemos que batismo, ele é imersão, precisa entrar na água. Então fica claro que o verdadeiro batismo, ele é por imersão, não por aspersão. O batismo real, ele precisa entrar na água. Amém? Porque, olha comigo no versículo 16. E Jesus, quando foi batizado, saiu da água. Ou seja, ele saiu porque ele entrou. Pastor, pode batizar, pegar assim um borrifador, está batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. Tem que entrar. Amém? Todos os crentes na Bíblia, eles foram batizados entrando nas águas. O único crente que não foi batizado, que nós sabemos biblicamente, foi o ladrão, ou o ex-ladrão na cruz. Agora todos os outros foram batizados. Amém? Então o batismo, irmão, é um mandamento do Senhor. João, ele pregava, o ministério de João era pregar o arrependimento. Após o arrependimento, batizar as pessoas que haviam recebido a palavra do arrependimento e estavam arrependidos. Por isso que, olha só, como João fazia, aqui eu quero dar uma dinâmica para vocês. Lembra quando era assim, ó, antigamente, não sei, hoje até inclusive tem algumas denominações que fazem isso. Para batizar uma pessoa, ela treina a pessoa 1 ano na igreja. Ela participa de todos os cultos, faz curso de batismo durante 1 ano. E depois o pastor batiza ela. Olhando para a Bíblia, não é assim que funciona. João estava no deserto e ele pregava, dizendo: vocês precisam se arrepender. E as pessoas recebiam aquela mensagem e ele batizava as pessoas no mesmo dia. Lembra de Felipe com o eunuco? O eunuco está vindo de Jerusalém das festas. O Espírito leva Felipe ao deserto. Felipe vê o eunuco lendo Isaías e ele pergunta: você entende o que você lê? Ele fala: como poderei entender se ninguém me explica? A Bíblia diz que Felipe corre, entra na carruagem e começa a explicar daquela passagem diante a respeito de Jesus. Eu não sei quantos quilômetros eles andaram, mas na pregação de Felipe, aquele eunuco fala assim: ali tem água, o que impede de eu ser batizado? Foi no mesmo dia, irmãos. Foi no mesmo dia. E Felipe dá uma resposta para o eunuco. Nossa, eu já fui lá para o final do ensino já. Felipe dá uma resposta para o eunuco dizendo assim: você crê de todo o seu coração? Ele fala: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele fala: então, vamos descer e vou te batizar. O ministério de João era baseado nisso. Pregação e apelo do batismo. João pregava e fazia o apelo: vocês precisam se batizar. Então entenda, você que é pregador do evangelho, que prega o evangelho, você está pregando uma casa, você está pregando em qualquer lugar, e você fala: cara, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. A pessoa: amei, eu estou arrependido, eu não quero mais essa vida. Aí você fala: você precisa confessar isso publicamente por meio do santo batismo.
Não tem isso, eu vou ter que estar um super crente para me batizar. Aonde nós aprendemos isso na Bíblia? Você tem que crer em Jesus para você descer as águas. Tem que entender que está arrependido. Tem que estar arrependido dos pecados. O ministério de João era pregar arrependimento e batizar as pessoas. Deus não nos chamou para ficar batizando, mas Deus nos chamou para pregar. Mas após a pregação nós precisamos batizar. Paulo disse, Deus não nos chamou para ficar batizando. Mas após pregarmos o Evangelho de Jesus, você precisa batizar. Você não, irmãos, olha para mim. Vocês não podem ter medo de fazer apelo de batismo para as pessoas. Olhar nos olhos dela e falar, você tem que batizar, sabia? Não pode ter medo. Porque você está pregando a mensagem do reino. Cara, é consequência. Quem João batizava? João batizava aqueles que estavam arrependidos. Quando eu vou batizar uma pessoa, eu pergunto, você está arrependido dos seus pecados? Estou. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Creio. Então eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que estar arrependido, dizendo, eu não quero mais essa vida. João batizava assim, hoje a gente não faz mais isso. Mas vamos lá. Quando você foi batizado, você entrou gritando seus pecados no batismo? Sim. Eu fiz isso! Eu fiz isso! Ah, a Duda acabou de ser batizada, foi no domingo, né, Duda? Faz o quê? 2 dias, hoje é o 3º dia. Tá novinha. Acabou de ser batizada. A Duda não entrou no batismo assim, dizendo assim, ó. Ai, eu pequei ontem. Ela não entrou assim. Mas no dia de João, eles iam batizar confessando seus pecados. Dizendo, eu adulterei, eu roubei. Sabe o que é isso? Fruto de arrependimento. Porque está confessando. Eu errei mesmo. Cara, que alegria ver as pessoas confessar. Irmãos, não é ruim confessar, sabia? As pessoas falam, eu não vou falar. Cara, quando você está falando, você está dizendo, eu estou arrependido, eu não quero mais isso para mim. O que eu fiz foi errado. A Bíblia diz, lá em Mateus 3,6, eles eram batizados confessando os seus pecados. Olha aí. Eles eram batizados confessando os seus pecados. João pregava. Havia um contristamento no coração deles. Sabe o que eles faziam? Eles confessavam o seu pecado, já ia para João. João emergia na água. João Batista. Você sabia que Batista não é o sobrenome de João? É Batista porque ele batizava. Não é João Batista porque é o sobrenome, como o meu nome, Jefferson Alves. Não, ele é Batista porque batizava. João o Batista, ou aquele que batizava. Que lindo isso, irmãos. Após pregar, precisamos batizar. João batizava com água, que era o batismo do arrependimento. Está lá em Mateus 3,11. Mas ele disse assim, aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí você começa a entender sobre os batismos. Nós precisamos ser imergidos na água, nós precisamos entrar na água, mas nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Porque, Duda, entrar na água é lindo. Você fala, tô leve, tô lavado, tô limpo. Mas a casa precisa estar cheia. Precisa estar cheia de Deus, cara. E aí entra o Espírito Santo. Olha só. Jesus, ele deu continuidade. Grave isso aqui que eu vou dizer para você. Só deixa eu dar um parâmetro aqui a nível de conhecimento para vocês entenderem uma coisa. João, ele era filho de sacerdote. Então seu pai trabalhava no templo.
E para perdoar pecados era necessário, na época do templo, fazer sacrifício. Então tinha que ir lá, colocar a mão sobre o animal, cortar o animal, e aí era perdoado o pecado. Era oferecido sangue para perdoar pecado. João, quando nasce, ele vai para os desertos. Lucas 1,80 vai dizer assim, que o menino crescia e se fortalecia em espírito, até que chegou o dia de ser publicado a Israel. Falando a respeito de João Batista. João, ele sai da esfera do templo e vai para os desertos. E lá no deserto começa o seu ministério. Agora não mais sacrificando, matando animal, agora pregando. E dizendo, vocês precisam se arrepender e depois ser batizados. Depois que João batiza Jesus, João ele é lançado no cárcere, porque ele confronta um sistema. E aí, Jesus dá continuidade na mensagem que João pregava. Abre aí comigo, rapidinho, Mateus 4,17. Aí mesmo onde você está, olha o que diz. João não pregava arrependimento? Sim ou não? Olha o que Jesus disse, a primeira mensagem de Jesus. A partir desse tempo qual? Depois da tentação. Jesus se batizou, foi levado ao deserto para ser tentado por diabo. A partir desse tempo, que ele vence o Satanás, vence a tentação, ele não caiu em tentação, diz assim, ó. A partir desse tempo, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos, pois o reino do céu tem se aproximado. A mesma mensagem que João prega em Mateus 3,2, Jesus prega em Mateus 4,17. Arrepende-se. E aí, Jesus dá continuidade, porque lembra que João vem para preparar o caminho. Então ele preparou o caminho, Jesus entrou e continuou a sua movimentação. O batismo de João era para a remissão, para perdão de pecados. O batismo do arrependimento. Agora Jesus também vai começar a ensinar sobre o batismo. A Bíblia diz que Jesus começa a chamar seus discípulos, e após chamar seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus não batizava, mas seus discípulos batizavam. Então até João o batismo não era em nome de Jesus. Mas a partir de Jesus, os seus discípulos começam a batizar em seu próprio nome. Então começa o que nós chamamos hoje de batismo cristão. Qual é a diferença do batismo de João e o batismo cristão? É no nome no qual ele foi batizado. Porque até João não era em nome de Jesus. Duda, quando você foi batizado no domingo, não foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não foi em nome de Jesus? Não é em nome de João. Não é em nome do arrependimento. É em nome agora de Cristo. Por que isso? Vamos lá para Mateus capítulo 28. Deixa eu dar base para vocês sobre esse texto. Por que nós batizamos em nome de Jesus? Irmãos, isso é doutrina, amém? Isso a igreja precisa aprender. Nós queremos novas revelações, mas isso aqui é base da fé. Você não tem que entender apenas que tem que batizar, você tem que entender o porquê tem que batizar. Tem pessoas que falam assim, Duda, não, eu sei, tem que batizar. Eu falo, tá, me explica então por que tem que batizar. Não sabe. Não, tem que batizar porque nós estamos estudando para aprender. Amém? Isso aqui é para ensinar mesmo. Olha só o que diz Mateus 28, quando Jesus dá a comissão para os discípulos. Vocês vão fazer uma coisa. Olha o que diz Mateus 28, 19. Aliás, 19. Portanto, ide, ensinai, ou portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha só. Quando Jesus ressurreto dá a ordem para os discípulos, ele fala assim, ó, vão por todo mundo e façam primeiro uma coisa. Discípulos.
Não faça membro de igreja. Não faça seguidor no YouTube. Não faça seguidor no Instagram. Faça discípulos. Quando você fizer um discípulo, o que é um discípulo? É alguém que está disposto a seguir. É um aprendiz. Ele não sabe tudo, porque ele é um discípulo. Discípulo é um aluno, ele não sabe tudo. Ele fala assim, faça um discípulo. Ou seja, alguém que está disposto a seguir. Quando a pessoa falar, eu quero ser um discípulo, você fala, eu vou te batizar. Aí ele fala, batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é a palavra de Jesus. Depois ele fala assim, ó, ensina-os. O ensino vem depois do batismo. Está escrito aí? Amém, irmãos? Está escrito aí no seu texto? Faça discípulos, batiza, depois ensina-os. Mas sabe o que nós queremos fazer hoje? Nós queremos ensinar a Bíblia toda para depois falar, eu vou te batizar. Não é isso. Batiza, depois ensina. Então eu falo para as pessoas, eu falo assim, tu está disposta a aprender? Depois que você descer as águas, estou. Então eu te batizo. O ruim é quando a pessoa fala assim, eu só quero ser batizado e eu quero ir embora. Não, eu não te batizo. Eu não quero Jesus, eu só quero ser batizado. Cara, você só entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado. Não mudou nada. Amém? O ponto é, eu estou disposto a aprender. É por isso que nós aqui estamos desgastando a nossa vida, doando a nossa vida para ensinar vocês na mesa. Sempre ensinando, sempre ensinando, sempre ensinando. Está disposto a aprender? Nós estamos dispostos a ensinar. Foi a ordem de Jesus. Ensina-os, ensina-os, ensina-os. Isso é tão sério que o batismo, ele é consequência do arrependimento. Abre sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 2, versículo 38. Lá para frente. Olha que Pedro diz em seu discurso, na primeira pregação de Pedro. Quando eles são batizados com o Espírito Santo vem sobre eles. Pedro, ele se levanta e diz assim, ó, versículo 38. Então disse Pedro. Eu vou esperar vocês, pode abrir, vamos lá. Ó, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, é o 5º livro. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Lá na frente, isso. Eu quero ler esse texto com vocês. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, vai até o final. Vamos lá. Achou? Todos acharam? Vou esperar. Não tem problema, eu espero, irmãos. Aqui é tentar... Capítulo 2, Atos, capítulo 2, versículo... Vamos dar contexto. Vamos ler do versículo 37. 36. Diz assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este mesmo Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ora, ouvindo isto, compungiram-se em seu coração, e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens, irmãos, o que faremos? Então lhe disse Pedro: arrependei-vos e seja batizado cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Deixa eu dar o contexto para vocês. Essa é a primeira mensagem de Pedro. Atos 2, o Espírito Santo cai sobre eles. Pedro se levanta e começa a pregar. E aí, eles dizem no final da pregação de Pedro, dizendo assim: bah, irmãos, e agora? O que nós vamos fazer? Porque eles se contristaram. A pregação de Pedro foi tão forte
Que eles falaram: meu Deus, Jesus era o Cristo. E agora, o que nós vamos fazer? Nós crucificamos Ele. E aí Pedro vai falar: olha só, arrependam-se e sejam batizados. Olha o que Pedro está fazendo, a mesma coisa que João, o Batista, estava fazendo. Agora é no nome de Jesus. Sejam batizados em nome de Jesus, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis o presente do Espírito Santo. Recebereis a salvação dada também pelo Espírito Santo. Seja batizado e se recebereis isso. Arrependam-se e batiza. Marcos, no capítulo 16, versículo 16, diz assim, ó: quem crê e for batizado, será salvo. Porém, quem não crê, será condenado. Ou já está condenado. Se nós temos a oportunidade de descer as águas do santo batismo, nós precisamos descer. Porque se nós não apenas confessarmos com a nossa boca, mas não tomar a atitude de obedecer um princípio, que é uma ordenança, batismo não é moda, irmãos, batismo é uma ordenança de Jesus. Batismo não é moda. Batismo é uma ordenança de Jesus. Ele falou isso. Isso é doutrina. Doutrina não é saia grande, cabelo grande, sovaco com cabelo. Isso não é doutrina. Doutrina é isso aqui, ó, é Bíblia. É o que Deus ensinou. Jesus estabeleceu doutrina. Vocês vão batizar. Vocês acharam engraçado, né? Pode perguntar. Pode. Nós vamos ler já. Vamos ler já então? Vamos lá em Atos, aí no Atos mesmo, 10, 38. A pergunta da irmã foi: eu posso receber o Espírito Santo antes de descer as águas? Pode. Vamos ler. Atos 10, 44. Quem pode ler? Lê para mim, Atos 10, 10, 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberão, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Obrigado. Entenderam? Pedro está pregando, no momento da pregação, o Espírito Santo cai sobre eles. E eles começam a orar, inclusive até em línguas. Eles são batizados com o Espírito, eles recebem o Espírito Santo. Amém? Irmãos, nós não mandamos em Deus, grave isso. Nós não mandamos em Deus. Tem que fazer assim, assim, assim para fazer. Não, não é assim. Deus é soberano, Ele tem o controle de tudo. Se Ele quiser mudar tudo, Ele muda. Amém? Nós somos servos, Deus é rei. Quando nós engessamos o Evangelho, tem que fazer assim, assim, assado. Nós tiramos o Espírito Santo de ação. O Espírito Santo só vai vir quando o pastor pegar o microfone. Meu Deus! Então, respondendo a pergunta da irmã Maria, pode vir? Pode, acabamos de ler. Não pode, então tira da Bíblia Atos 10. Tem que ser batizado para receber o Espírito Santo?
Não, você pode receber o Espírito Santo antes. Só que você deve ser batizado. Pedro falou, o que impede de vocês serem batizados? E aí no versículo 48 ele vai falar assim, ó. E ele mandou que fossem batizados em nome de Jesus. Então, pediram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Fossem batizados. Precisam ser. Agora aqui, ó. É impossível ser cheio de Deus, falar que tem Deus e não querer ser batizado. É impossível isso. Você pergunta a pessoa, você tem Jesus? Tenho. Você quer ser batizada? Não. Não tem Jesus. Não tem Jesus. Que Jesus aí sim, Deus não vai quebrar seus princípios. Isso é ordenança. Deus falou para fazer. Amém? O batismo, ele é símbolo, irmão. É ordenança. Ele é símbolo que você creu. Se você crê, você precisa ser batizado. Ó, vocês estão assistindo pela internet, ou que vai assistir. Se você crê em Jesus, você precisa descer as águas. Quem pode ser batizado? Abra aí comigo Atos 8, volta aí uma página. Atos 8, 36. Quem pode ser batizado? Atos 8, 36 e 37. Olha só. A pergunta é, quem pode ser batizado? Vou responder para você. 36. E eles indo em seu caminho, chegaram até certa água. E o eunuco lhe disse, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Cara, essa pergunta é linda. Quando a pessoa pergunta assim para você, pastor, eu posso ser batizado? Ah, irmãos, isso é tão lindo. Pastor, o que impede eu ser batizado? Aí o eunuco vai responder, dizendo, Felipe, e disse Felipe, se tu crê de todo o teu coração, você pode. Olha então, base para batizar alguém, você crê com todo o seu coração? Se você crê com todo o seu coração, você pode. E ele respondeu e disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem, falou, você crê então para a carruagem. Tu crê então para tudo aí. Aí eles pararam a carruagem, e a Bíblia diz assim, ó, e ambos desceram a água, tanto Felipe quanto o eunuco, e ele o batizou. Cara, imagina, cada dia que você pregar para uma pessoa, você batizar alguém, olha para mim, todo dia que você prega para uma pessoa, você prega para ela, ela fala, meu Deus, é isso mesmo? O que impede então de eu ser batizado? Você fala, você crê? De todo o seu coração? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Creio. Então eu vou batizar. Sim. Fala aqui que o pessoal que está assistindo não está ouvindo. Assim, eu tive uma experiência muito grande, né? E tenho em casa, como eu te falei agora, né? Eu não estou preparado para o batismo. Eu não me preparei para o batismo, que nem você disse, depois me preparei, depois eu fui me preparado, né? Fui preparando, né? Mas quando eu decidi, eu estava passando por uma luta muito grande, numa depressão muito enorme, no fundo do poço. E estava passando assim por um vale. E eu fui na igreja, e eu ia muito na igreja, mas eu não era batizada. Aí, aquele dia, eu disse assim, eu ouvi uma voz que disse, por que você quer o dono da bênção e você não quer a bênção? Você quer só a bênção e não quer o dono? Eu falei, nossa, mas essa pregação foi para mim. Eu vou descer as águas. E aí, na mesma semana, eu fui lá, falei com o pastor, eu quero me batizar e tá, né? Depois eu faço o curso. Mas daí ele falou, a hora que você quiser, porque domingo vai ter batismo, né? Foi dia 13 de maio. E eu peguei e desci as águas, depois fez o batismo, né? E aí... foi em 98.
Daí eu sempre também, né, me decidi assim, depois continuei fazendo o curso. Era sábado à tarde, a gente ia para a igreja. E assim, às vezes as pessoas falam, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu não quero voltar ao primeiro amor, eu quero ser mais do que o primeiro amor, porque naquele primeiro amor eu não entendia que nem agora. Glória a Deus. Olha só, irmãos. Tá diferente hoje, né? Quer abrir o microfone? Ó, não tem problema não, amém? Olha só. Se está disposta a aprender posterior, se batiza. Eu também, particularmente, irmão, eu fui liberto do cigarro no dia do meu batismo. Foi domingo, dia 12 de outubro de 2003. Eu fumei de manhã e fui para o batismo. E eu falei para o meu irmão, eu não vou me batizar não. Porque isso me impedia. Era um peso que eu carregava. E ele falou, Deus vai transformar a sua vida. Você quer? Eu falei, eu quero, mas eu não consigo. Ele falou, Deus vai transformar. Eu me batizei no domingo, dia 12 de outubro, dia das crianças. Segunda, terça, quarta, na quinta-feira, minha irmã falou, mano, acende um cigarro para mim. Aí eu fui na estante, peguei o cigarro, peguei o isqueiro, coloquei na boca. Quando eu acendi o isqueiro, eu lembrei que eu não fumava. Eu tinha esquecido do cigarro. E aquele dia, irmão, desde aquele 12 de outubro, eu nunca mais coloquei nenhum cigarro na boca. Nunca mais acendi nenhum cigarro, nunca mais fumei. Amém? Irmão, isso não é doutrina minha. Jesus faz, é só você se abrir. Você quer dessas águas, cara. Às vezes ele fala assim, não consigo largar esse pecado. Se submete e você vê a Jesus. Irmãos, quando nós somos barro, quando a gente vai para a mão do oleiro, ele faz aquilo que ele quer. Amém? Pregue o quê? Pregue Jesus e fala para as pessoas se arrependerem. Se arrependa dos pecados. Fala, eu preciso me arrepender. E mediante arrependimento, você pode batizar. Agora vamos lá. Pastor, eu posso batizar? E aí? Agora aqui. Quem pode batizar na igreja? Só o pastor tem que batizar? Não. Então, para termos bom senso e ordem na igreja, enquanto o pastor está presente, pode ser o pastor junto com você. Agora imagina, o pastor está lá em Moçambique. Aí o seu amigo, seu pai quer descer as águas. Sua filha, sei lá, o seu amigo. Ah, vou esperar o pastor vir de Moçambique daqui a 2 anos e batiza. Irmão, desce as águas. Não tem piscina, vai no rio. O rio é longe, enche uma caixa d'água, qualquer coisa. Desde que afunda a pessoa. Enquanto tem a liderança da igreja, chama a liderança. Chama os discípulos. Mas tem momentos, irmãos, e aqui, ó. Tem momentos que é só você. Você vai estar na beira da estrada e a pessoa fala assim, eu quero ser batizado. O que você vai fazer? Eu lembro uma vez lá em Maravilha, aconteceu um fato interessante. O irmão ligou para o pastor Jonas, nosso pastor, várias vezes durante o dia. E o pastor não atendia. Estava com o celular lá, ligou pelo WhatsApp, estava o celular sem internet, colocar no modo avião lá. E aí, ligou e não atendia. Até que chegou no final da tarde, o pastor ligou lá o Wi-Fi e veio. Um monte de mensagem. Aí, falou, meu Deus, tantas ligações, né? Que aconteceu alguma coisa. Ligou para o irmão e falou, irmão, aconteceu alguma coisa, né? O irmão, não, pastor, eu queria falar com o senhor. O que aconteceu? Ele falou, não, porque tinha um rapaz para batizar, eu te liguei para você batizar, mas se não atendeu, eu batizei. Tá bom, me perdoa. Ele falou, te perdoo não, cara, é isso mesmo, batiza. Cara, eu batizei, então, glória a Deus, batiza mesmo. Ele pensou que o pastor ia dar uma chicotada nele. Falou, meu Deus, como eu vou falar? Não, cara, é isso mesmo, batiza. Porque se eu não estiver aqui, vai batizar? Você batiza. Se eu não posso, quem pode? Você pode. Se você é discípulo de Jesus, nasceu de novo e passou também pelo batismo,
você tem autonomia para batizar. Porque a ordem de ir fazer discípulo não é para todo mundo? Não é? Então para batizar também é para todo mundo. A gente não prega que a gente tem que pregar o evangelho? Todo mundo tem que pregar o evangelho? Não é isso? Então todo mundo pode batizar. Amém, irmãos? Isso desconstrói muita coisa. Porque se todos têm a ordem de pregar, todos têm a ordem para batizar. Amém? Eu achei massa, esses dias eu vi na internet um menino de 11 anos batizando um amigo dele. Cara. Ele pregou por um amigo dele da escola há muito tempo. E aí um dia lá na casa dele, um amigo chorando, ele foi lá. Cara, aquele me emocionou, um menino de 11 anos batizando. Ah, os religiosos vão ficar malucos. Capaz, é uma criança. Ah, se você não se tornar uma criança, você não vai entrar no reino de Deus. Tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter. Glória a Deus por isso. Mas se não dá, faça você. Amém? Olha só. Pastor, o que é o batismo? O batismo, como nós falamos, é a imersão, né? Você se arrepende e é batizado. Mas, também é o sepultamento da velha vida. Romanos 6,4. Eu vou ler aqui. Olha só o que diz Romanos 6,4. Portanto, fomos sepultados com ele para a morte, pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, quando eu fui batizado, eu fui sepultado. E aqui fica claro outro ponto a respeito de o batismo ser por imersão. Irmão, ninguém sepulta alguém, enterra alguém com a mão para fora. Você já viu isso? Vamos fazer, enterra aí o cara fica com a mão para cima assim? Ou o cara fica assim com o pé para cima, na terra, enterra o cara fica com o pé para fora? Não, o batismo tem que emergir. E alguns tem que segurar um pouco mais. Fica aí um pouquinho até. É porque é sepultamento, tem que sepultar. Sepultamento é enterro, precisa enterrar. Mas aí uma vez que você é sepultado em Cristo, no batismo, você ressuscita agora para uma novidade de vida. Não dando direito ou prazer à carne, às obras pecaminosas. Agora você anda diferente. Irmãos, eu não sei, mas é diferente. Você desce as águas e fala, meu Deus, e mudou mesmo. É porque é o que a Bíblia diz. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Batismo é o sepultamento. Sepultamento da velha criatura. Daquele homem que viveu uma vida pecaminosa, mas agora se arrependeu e quer viver uma novidade de vida para Deus. Pastor, as pessoas precisam viver uma novidade de vida e precisam se arrepender. Logo aqui eu vou entrar no outro assunto. Nós não cremos no batismo de criança. Nós não batizamos criança. Falar tudo bem. Porque muitas pessoas batizam criança. Presbiteriano batiza criança. Católica batiza criança. Nós não batizamos criança. Agora, por que não batizamos? Falar que não batiza ou falar que batiza, tudo bem. Mas você tem que ter argumento. Você tem que entender o porquê você não batiza uma criança. Primeiro deles. Se o batismo é para arrependimento, lembra? Precisa se arrepender e confessar e era o batizado, não era assim? Uma criança. Daqui a pouco o Joshua está vindo. O Joshua vai chegar aqui na apresentação, os irmãos, como Jesus foi apresentado no templo. E fala para Joshua, a Mila fala assim, pastor, batiza o meu filho.
Eu falo, batizo. Vamos ver se ele se arrepende. Joshua, você se arrepende? Vou perguntar para ele. Joshua, você crê em Jesus? Com todo o seu coração. Se ele responder que sim, eu batizo. Se o Joshua com 8 dias falar assim, pastor, eu creio, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero viver uma novidade de vida e eu estou cansado da minha velha vida, eu batizo o Joshua. E ainda vou segurar ele um pouco debaixo d'água. Parece besteira, mas o batismo de criança na história, ele só foi mencionado no ano 200 depois de Cristo. Antes disso, na era apostólica, ninguém batizava criança. E foi mencionado por Tertuliano no ano 200 depois de Cristo. A igreja do primeiro século não batizava criança. E o argumento deles é, lógico que não batizava, todos eram adultos. E eles associam a aliança da circuncisão ao batismo. Porque uma vez, lembra lá, quando o povo entrou na terra prometida, que Deus deu uma ordem, circuncida a todo o povo antes de entrar, lembra? Agora, a partir dali, toda criança deveria ser circuncidada. Josué circuncida todo o povo de novo. E aí Moisés também, toda criança deveria ser circuncidada. Foi uma aliança que Deus fez com a nação de Israel. Mas em Cristo, irmãos, isso não é válido. Filho de pastor não é pastorzinho. Não é porque eu sou crente que meus filhos são crentes, eles precisam se tornar crente em Cristo. Então eles precisam ter experiência dele com Jesus. Agora na antiga aliança era assim, nós somos povo escolhido, o meu filho também é povo escolhido. Em Jesus não, irmãos. Vamos lá, vamos ser sinceros aqui. Eu não sei, alguns de vocês tiveram pais crentes, e aí você desviou. Ou você conhece alguém que os pais são crentes e os filhos é desviado. Os filhos falam, eu não quero Jesus por nada. Pastor, que o filho, irmãos, isso não é culpa do pastor. Porque normalmente fala, é um pastor, né? Meu Deus. Mas a criança ou a pessoa precisa decidir por Cristo por ela. É o que eu falo. Hoje, os meus filhos vêm para a igreja. Eu trago, entra no carro e vai para a igreja. Mas quando estiver com 17, 18, 19 anos, 20 anos, fala, pai, eu não vou. Entra no carro. Não vou. Não vai acontecer isso em nome de Jesus. Mas entenda, até que ponto nós seguramos nossos filhos. Eles precisam ter uma experiência com Deus. Então, pegar a circuncisão e falar assim, nossa, eu fui circuncidado, meu filho também pode ser o 8º dia, ou eu fui batizado, o meu filho também pode ser porque ele é filho de crente, é incoerente, porque ele precisa decidir. Ele precisa ser atraído pela graça irresistível de Deus. A irresistível graça precisa atrair ele e falar, cara, eu fui marcado por Deus. Então a gente não batiza criança, nós não cremos no batismo de criança. Nós não cremos. Amém? Só o adulto, irmãos, uma pessoa, eu falo adulto, não é adulto de 30 anos. Só uma pessoa que tem consciência de pecado. Meus filhos todos eles são batizados. E eu lutei. Eu falei, papai, quero ser batizado. Não. Não. Até que um dia foi. Mas a pergunta é, você sabe o que você está fazendo? Você sabe que isso é sério? Você sabe que a partir de hoje você não tem mais vida, você vive para Deus? Você se arrepende dos seus pecados porque já tem consciência de pecado. Sabe o que é certo, sabe o que é errado. Eu olhava assim e falava, você precisa se arrepender. Eu estava falando para os meus filhos, irmão, precisa se arrepender dos seus pecados. O que é isso? Consciência de pecado, precisa se arrepender. E o Espírito Santo falou o coração deles. Ao ponto que um dia eu fui confrontado por um deles falando assim, você está impedindo que eu vá até Jesus? Benjamin virou para mim e falou, você está impedindo, Jesus falou, deixa vir a mim, vinha minhas criancinhas, porque delas você está impedindo de eu ir para Jesus, que eu sempre falava, não. Já tinha argumento bíblico, né?
Quase falei, sai daqui, Pia. Parece bobeirinha, sabe? Mas é esse nível, irmãos. As pessoas eles têm que decidir por Jesus. Nós ensinamos, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho, mas eles decidem continuar caminhando. Eu falo, aqui é o caminho, o papai está andando, aqui é o caminho, aqui é o caminho, aqui é o caminho, vamos, vamos. E aí caminho. Deus está fazendo as coisas no meio das crianças, Deus está chamando os jovens. E eles estão decidindo por Jesus. Eu falo decidir por Jesus, não é que eles foram atraídos por Cristo e deram a resposta de obediência a Jesus. Isso é lindo. Amém? Então nós não batizamos crianças porque elas não se arrependem. E segundo, porque isso não é norma não é tradição da igreja apostólica. Aí a igreja católica vem com esse sofisma. Irmãos, eu participei de um batismo de criança na igreja católica. Agora, ano passado, da minha irmã. Irmãos, glória a Deus, que Deus abençoe e guarde minha sobrinha. Mas é só ritual. Não adianta jogar uma aguinha assim e não ensinar a criança no caminho. Ah, vai ficar pagão. Já é pagão. Não vai ficar. Tem que batizar para tirar, porque senão se torna. Lembra essa história? Não fica pagão. Não, já é pagão. Só deixa de ser pagão ou passa a ser filho de Deus mediante Jesus. João capítulo 1, versículo 11. Todos aqueles que o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. 1:12, aliás. Deus, irmãos, ele não tem neto. Deus, ele tem apenas filhos. Então não é porque são meu filho, Deus é meu pai, e porque o Benjamin é meu filho, que ele tem que... Então Deus é vô do Benjamin. Não, Deus não tem neto, irmãos. Deus só tem filhos. Amém? E o filho precisa ser atraído e se arrepender para ser batizado em nome de Jesus. Qual é a importância de ser batizado? Primeira coisa, você está testemunhando do novo nascimento. É o nascer de novo. Isso é um testemunho. Segundo, é o sepultamento da velha criatura. Você não vive mais para você. Se você ainda acha que você não morreu lá no seu batismo, você não se batizou. Você só se molhou. Se é um sepultamento, se eu nasci de novo, eu nasci diferente, irmão. Outra coisa, você faz parte a partir do batismo da família de Deus. Agora você tem uma família, porque você nasceu numa família diferente. Eu era lá da magia não sei do que, do candomblé, eu era virado no demônio. Agora você se batizou em Cristo, foi sepultado e nasceu agora numa família santa. Quando você nasce, você vai viver em novidade de vida, razões para se batizar. A importante, você vai viver novidade de vida. E outra coisa, todas as bênçãos outorgadas à igreja, por você fazer parte do corpo de Jesus, ela é outorgada a você também, todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Efésios 4 vai dizer que existe apenas um só batismo, mas nós lemos sobre outros batismos. Por quê? Porque está tudo atrelado a um só Espírito. A Bíblia diz, há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ou seja, único. Porque o único batismo verdadeiro é em Jesus. E em Jesus você é batizado nas águas, mas também é batizado com o Espírito Santo. Então a gente entende o que Hebreus diz. Que existem outros batismos, mas quando chega em Cristo,
é apenas único. Deixa eu ler essa referência para você. Efésios 4, 5. Meu pai. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Efésios 4:4 diz assim, ó: há um só corpo, um só espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Porque é tudo nele, por ele e para ele. É como a fé, existe apenas uma só fé, mas existem ramificações da fé. Como existe apenas um só batismo. Pastor, eu preciso me batizar. Eu entendi. Eu creio em Jesus, agora eu quero externar isso publicamente. Cara, se batiza. Nós vamos batizar você com maior alegria. Porque você vai morrer e vai nascer uma nova criatura. As coisas do seu passado vão ficar para trás e as coisas novas, Deus vai fazer tudo novo. As coisas velhas se passaram, eis que eu faço tudo novo. Mas eu vivi assim, não importa o que você viveu. Desde que você entenda e se submeta ao processo de ensino. Porque é uma coisa que eu tenho entendido, irmãos, nesses quase 18 anos, é que nós sempre estaremos aprendendo. Nós sempre seremos ensinados. Então eu me batizei, fui batizado em 2003, mas até hoje eu aprendo. Por quê? Alguém está me ensinando a obedecer. Mateus 28. Errado é o homem que pensa que está pronto. Algumas pessoas fazem de extinção e pensam assim: pastor, eu estou na missão Redime, eu posso ser batizado de novo? Eu fui batizado lá. Não, você não precisa ser batizado de novo. Se você foi batizado em Jesus. Mas pastor, quando eu fui batizado, aconteceu aqui, nós batizamos semana passada, uma irmã. 52 anos. Ela batizou porque a filha batizou. Ela não sabia o que estava fazendo. Assim, ela batizou, com medo de perder a filha, falou: eu também vou batizar. E batizou. Aí agora no discipulado ela falou: cara, eu entendi quem é Jesus. Eu não entendia nada. Tudo que eu fiz foi sem fundamento. Foi porque falaram: faz isso, faço. Mas não entendeu. Não tinha se arrependido. Não tinha confessado seus pecados. Não estava disposta a aprender. Apenas desceu as águas. E eu falei: eu vou pregar para você e daqui uns dias você vai entender se você precisa ou não se batizar. E no final ela falou: eu preciso. Eu entendi que eu preciso me batizar. E assim ela desceu as águas, sabendo agora o que ela fez. Se formos sepultados com Ele, é óbvio logo que com Ele também nós vamos ressurgir. Então, para a aplicação aqui, trazer a aplicação para nós. O batismo, ele é a resposta à pregação mediante o arrependimento interior. Então o batismo, ele é a resposta, ou seja, a manifestação, a pregação que foi ministrada mediante o arrependimento interior. Então eu falo: eu vou precisar me batizar. Eu entendi. Agora não mais o batismo de João, mas o batismo de Jesus, o batismo cristão. E mediante esse batismo, eu nasço de novo, eu tenho uma nova vida, porque eu fui sepultado na morte com Cristo. Mas Jesus não ficou morto, ele ressurgiu. Então Paulo fala assim: com ele também nós ressurgimos.
Quando eu me batizo, eu posso receber o Espírito Santo depois e também posso receber o Espírito Santo antes de ser batizado. Quando você prega, você precisa fazer o apelo do batismo. Não tenha medo. Pastor, e se ninguém quiser batizar? Não importa, não estão dando a resposta ao batismo ou a mensagem do Evangelho. O nosso papel é pregar. Deus não nos chamou para batizar apenas. Deus nos chamou para pregar. Mas após a pregação, eu preciso chamar as pessoas a confessar os seus pecados publicamente mediante ao batismo. Lembra quando era feito assim? Acho que aconteceu com a maioria de vocês. Billy Graham fazia muito isso. Quando Billy Graham enchia os estádios e pregava, depois ele falava de João 3,16, o amor de Deus. E ele falava, Deus tem uma obra para fazer na vida de vocês. Quem quer receber Jesus, levante sua mão. E aquela multidão levantava a mão. Lembra? E aí ele falava, vem aqui na frente. E fazia o apelo de vir à frente. Não era assim? Não é assim até hoje? Irmãos, isso não tem base bíblica. A base bíblica, sabe qual que era? Quem aqui, Deus tem algo para fazer na vida de vocês? Amém. Quantos aqui querem Jesus? Amém. Então se batizem. Isso que era na Bíblia. Não era vem aqui na frente, recebe uma oração e volta para sua casa. Era externa essa crença. Se isso é verdade, externa isso. Nenhuma pregação de Pedro, lá em Atos 2, 3.000 almas foram acrescentadas à igreja. E todas foram batizadas, uma por uma. Não era assim, irmãos, faz uma fileira na beira do rio, agora desce, batizar em nome do Pai e do Espírito Santo. Não era assim, não. Era te batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3.000, imagina o tanto de trabalho que esses caras tiveram. 3.000 pessoas sendo batizadas. Depois, na segunda pregação de Pedro, 5.000. 5.000 almas. Cara, que prazer seria batizar 5.000 pessoas em Chapecó. Pastor, vamos ficar o dia todo batizando. Vamos ficar o dia todo batizando. Mediante as pessoas arrependidas, vamos batizar sim. Isso é doutrina, e baseado na doutrina de Jesus. Deus não nos chamou para batizar, Ele chamou para nos pregarmos, fazer discípulos. Mas uma vez que eu faço discípulo, eu preciso batizá-los. Então vocês, tá pregando para alguém, você pode falar. Você crê? Creio. Por que você não se batiza então? Não, a Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo. O que impede você? Você não está preparado, você nunca vai estar. Você tem que crer com todo o seu coração. Se você crê, você pode. Amém? Está disposto a aprender posterior ao seu batismo? Estou. Então eu quero te ensinar. Venha. Jesus falou assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. A gente vem quebrado, mas Ele não nos deixa quebrado. A gente vem arrebentado, cheio de pecado, mas Ele nos limpa. Porque Ele disse, a palavra que eu vos tenho dito, tem limpado vocês. Amém, irmãos? O meu desejo por vocês hoje é que vocês comecem a batizar as pessoas. Amém? Quem aqui quer batizar alguém um dia? Você mesmo, você vai, eu quero batizar minha mãe, meu irmão, batizar, sei lá, meu pai, meu amigo, minha sogra. Vou batizar essa galera, meu sogro. Irmãos, eu desejo para você que Deus te use para batizar outras pessoas, mediante a pregação do Evangelho. Prega o Evangelho, essas pessoas vão ser convencidas pelo Espírito Santo e você vai falar, desce as águas. E elas vão obedecer aquilo que Jesus tem ministrado. Amém, gente? Vou ficar por aqui, acho que tá bom, né? Vocês entenderam, gente? Provavelmente só tem crente aqui, todos batizados, mas se você não é batizado, eu nem vou fazer apelo para você se batizar. Não é necessário, você entendeu, né? Precisa. Em nome de Jesus, que você entenda isso. Os apóstolos faziam isso.
E nós precisamos fazer. Amém? Pastor, perguntas. Pastor, o homem está lá no hospital, acamado, e ele falou que quer se batizar. O que eu faço? Eu não posso imergir ele na água. Aí nós temos as exceções. Lembra que batismo de batizo é também lavar com água? Ele toma banho e você batiza por no chuveiro, na hora do banho, nesses casos extremos. Mas no geral, irmãos, não é assim. 1 Coríntios 10 vai dizer que o povo de Israel, eles foram batizados na nuvem. Vamos ler para a gente finalizar? 1 Coríntios capítulo 10. Quero finalizar esse texto com vocês. Capítulo 10, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Lembra do Mar Vermelho e da nuvem no deserto? Lembra desse episódio, quando o povo saiu do Egito? Aí ele vai falar assim, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então, a nuvem sobre eles e o mar, que eles passaram a seco, mas as águas estavam ao lado, foi um simbolismo de batismo. Deus para fazer uma aliança com o povo e levar a terra prometida, Deus precisava fazer uma aliança com eles por meio do batismo. E Deus usa a simbologia do mar e da nuvem. Deus batizou em um único dia 2 milhões de pessoas passando pelas águas do mar. Porque o batismo, irmão, precisa ser realizado. A gente não pode fugir disso, precisa ser batizado. Eu tenho Deus. Você tem Deus, você vai decidir pelo batismo. Não quero batizar. Então, deixa eu ser sincero, você não quer Jesus. Tem que batizar, irmãos. Sim. Amém. Amém. Existe uma vida para viver após o batismo. Porque existe uma terra para entrar. Eles entraram na terra prometida, nós vamos entrar na nossa pátria celestial. Amém? Batismo é muito mais do que um ritual, irmãos. É uma vida. Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar.